O episódio 2 de Loki acabou com a Loki variante, Lady Loki, Sylvie, enfim, enviando vários reiniciadores de linha do tempo para pontos diferentes no tempo e espaço. Contando ali, os pontos que aparecem no telão são pelo menos 22 pontos diferentes. Cada um desses reiniciadores cria um evento Nexus, uma realidade fora da linha do tempo sagrado, que altera o fluxo da realidade e cria uma nova realidade. Normalmente a TVA entraria em ação e reiniciaria a linha do tempo, antes que saísse do controle, como é o caso das que passam dessa linha vermelha. Ou seja, a linha vermelha é o ponto que não tem mais volta. Quando a realidade é alternativa, por muito diferente, ela já não pode ser reiniciada. Então isso se torna um universo paralelo, uma nova parte do multiverso. Então, basicamente, a Sylvie criou o que os Guardiões do Tempo têm evitado há tanto tempo. Ela iniciou o multiverso. Tem um vídeo no forno falando sobre esse plano dela, então se inscreve aí pra não perder nenhum detalhe desse plano que vai levar a Doutor Estranho 2 e ao Multiverso da Loucura. E claro, Homem-Aranha 3, No Way Home. Então bora conversar um pouco sobre essas novas ramificações na linha do tempo. Algumas delas são em momentos importantes na história do CM. No telão a gente consegue ver Nowhere, que é o crânio de um celestial, onde o colecionador morava. Isso pode ter vários significados. Talvez Thanos falhou em pegar a joia da realidade, ou talvez Peter teve coragem para matar Gamora, ou que os Guardiões acabaram antes mesmo de formarem uma equipe. Nessa cena, quando a Ravonna olha o monitor, nós conseguimos ver várias novas realidades. 31 de maio de 1492 é um dia triste na história do mundo, quando os judeus foram expulsos da Espanha. Vormir, 2031. Lembrando, Vormir é o planeta onde se encontra a Joia da Alma. É fácil se perder com esse monte de linha do tempo confusa e tal. E a gente tá só começando. Na linha do tempo do MCU, em 2023, o Thanos destruiu as Joias do Infinito. Na verdade, ele meio que reduziu elas a átomos, mas Steve realmente voltou no tempo para repor as joias no devido lugar, mas isso só restaura a linha do tempo de 2014. Na verdade, a Marvel ainda não falou muito sobre o que isso significa. Se as linhas do tempo existem paralelas, ou se elas se atropelam, ou se é cada um por si. Então não vamos pensar em nada. Não vamos falar nada sobre isso ainda definitivo, vamos esperar o que eles falam sobre isso. Até porque essa semana sai o terceiro episódio e a gente ainda tá na metade de Loki só. E qual seria o tamanho do problema se elas atingissem a linha vermelha? Mas da última vez que vimos Vormir, Thanos matou a Gamora e inutilizou as Joias do Infinito. Então em 2031 não tem uma Joia da Alma por o Caveira Vermelha guardar. Então, ou a energia da Joia da Alma se reconstituiu em uma nova joia, ou o Caveira Vermelha tá preso nesse planeta há décadas. Acho que o reinício libera ele dessa prisão eterna. Nebulosa também se referiu a Vormir como o centro da existência celestial. Então talvez isso tenha repercussões maiores do que a gente possa entender agora. 25 de outubro de 1551. Thornton, Estados Unidos. Essa é meio estranha, porque os Estados Unidos não iriam existir por uns 200 anos. Então talvez as variações já tenham começado a criar consequências caóticas. Em 22 de novembro de 1999, em Cookeville, Estados Unidos, um homem chamado Wayne Terry Farley morreu em Cookeville, Tennessee. Então talvez essa seja uma pessoa importante para alguém que trabalha na série. Asgard, 2004. O que é muito interessante. Nessa época o Thor era aquele Thor que se achava, descia a porrada e perguntava depois, tipo um Chihuahua, só que no espaço. Talvez essa mudança não seja para matar o Thor e Odin. Quem sabe criar uma linha do tempo onde Loki comanda Asgard. Ou Hela escapou antes da hora e fez o Ragnarok mais cedo. O que significa que o Thor não teria vivido alguns momentos que deram força e sabedoria suficiente para ele derrotar a Hela. Isso também resultaria em que o Loki não teria tentado dominar a Terra, ou seja, sem Vingadores. Sem Vingadores significa sem Ultron. Sem Ultron não existe Tratado de Sokovia. Significa sem guerra civil e ninguém para impedir a Hela de conquistar o planeta. A não ser a Hydra. Agora, se tiver um filme ou uma série que eu possa ver a Hydra descer a porrada na Hela e no exército dela, eu vou estar querendo ver, mano. Sakaar, 1984. Esse pode ser o ano em que o Grão-Mestre chegou em Sakaar e começou o torneio de campeões. Pode ser também quando o Korg iniciou sua revolução. I tried to start a revolution but didn't print enough pamphlets, so hardly anyone turned up, except for my mum and her boyfriend, who I hate. Então, talvez, em vez disso, a revolução do Korg foi um sucesso e ele teve a possibilidade de criar a ideia de utopia que ele tinha.
nos momentos finais de Asgard em Ragnarok. Hala, anos 51. Hala é a terra natal dos Kree. Nós a vimos em Capitã Marvel, que cria uma equipe de babacas espaciais para criar guerras por séculos. Eu fico pensando, e essa data pode ter relação com a Inteligência Suprema. A Inteligência Suprema é formada pelas maiores mentes dos Kree e comanda cada aspecto da sociedade Kree. No MCU a gente não chega a saber a idade da Inteligência Suprema. Em Agents of S.H.I.E.L.D. a gente chega a ver os Kree manipulando humanos na era paleolítica, mas isso é o mais distante que a gente consegue ver da história deles, em séries e filmes. Então, e se essa bomba impedir a Inteligência Suprema de ser criada? Tirando os Kree da jogada e seu reinado de terror por diversas galáxias. Ou a descarga atinge um ponto crucial em sua batalha contra os Skrulls e dê aos verdinhos uma vantagem. Isso transformaria os Skrulls na raça conquistadora que nós conhecemos nos quadrinhos. Eventualmente, eles teriam comandado a Terra séculos antes de Steve aceitar tomar o soro do super soldado, ou Carol Danvers nascer. Xander, 1001. Bora lembrar que os Kree estavam em uma guerra de 1000 anos contra Xander. A Tropa Nova eventualmente ganhou essa batalha e impediu Ronan, o Acusador, de dominar o planeta, quem também é meio ligado com a criação dos Guardiões da Galáxia. E se a carga impedisse a guerra de começar? Ou talvez que os Kree extinguissem Xander logo de início? Isso permitiria que os Kree avançassem pelo universo, mas mais importante, impediria os Guardiões da Galáxia de se unirem, e não teria ninguém para impedir Ego de iniciar a expansão. 2005, Pequim, China. Poderia afetar a aparição de Shang-Chi. Como podemos ver no trailer, o Mandarim criou Shang-Chi para ser um guerreiro. Eventualmente ele percebeu que seu pai é um vilão e se vira contra ele. Mas pode não ser assim nessa realidade. Talvez ele fique ao lado do Mandarim para reinar, ou faça o Império do Mandarim deixar de existir. Se a gente pegar para lembrar, a organização do Mandarim foi responsável por sequestrar o Tony no começo de Homem de Ferro 1. Sem sequestro, sem Homem de Ferro. E Thanos é livre para instalar o universo até seu último ato. Ego, 1382. Lembrando que Ego é tanto uma pessoa quanto um planeta. Isso é interessante porque ele tem uma longa história. Ele é um celestial, assim como os gigantes que nós vimos nos flashbacks dos Guardiões. Mas ele também é um celestial que foi deixado sozinho. Ele levou eras para formar uma consciência e um corpo. E ainda mais para fazer diferentes corpos e viajar pelo universo. O que me faz pensar que essa data é quando ele descobre como se transformar em uma pessoa. E essa carga previna ele de saber como fazer isso. Isso significa sem Ego, sem Peter Quill, ou seja, sem Guardiões da Galáxia. O que significa que Ronan recuperaria a joia de Morag e daria a Thanos, que usaria para conseguir as outras joias, sem contar que ele ainda ajudaria Ronan a destruir Xander. E falando em Thanos, esse evento é marcado em Titã, em 1982. Beleza, Titã já estava destruída nessa época. Mas se lembra que o Thanos usava Titã como uma espécie de quartel. Então talvez algo aconteça para que Gamora e Nebulosa se voltem contra Thanos ainda crianças, o que as levariam a traí-lo e assumir seu lugar como governantes. Ou algo pode mudar no próprio Thanos, para que ele veja que seus objetivos não são tão corretos quanto ele pensa. Nós também vemos Niflheim, um reino que a gente quase viu em Thor Mundo Sombrio. Esse é o mundo dos mortos, para onde Odin baniu Hela, e onde ela matou o exército de Valkyrias. Então essa carga poderia liberar Hela para conquistar Asgard, ou nessa linha do tempo as Valkyrias teriam sucesso e destroem Hela. Isso transformaria as Valkyrias nas maiores campeãs de Asgard, talvez até mais que Odin. E é até possível que isso leve a uma guerra civil asgardiana, onde as Valkyrias tentam tirar o poder de Odin, comandar os 9 reinos por elas mesmas. Também vemos Jotunheim, local de nascimento de Loki. Algumas coisas podem ter acontecido em Jotunheim. Talvez Thor vá lá em um momento de fúria e cause caos, talvez iniciando uma nova guerra entre Asgard e os gigantes de gelo. Ou, quem sabe, nessa realidade, alguém não vai comprar cigarro. Em vez disso, ele cria Loki para ser um rei, e Loki seja um grande aliado para os gigantes de gelo, sendo mandado como um agente duplo para Asgard, assassinando Odin durante seu sono, permitindo assim que os gigantes de gelo comandem Asgard. 1945, Nova York. É quando Steve decide ficar no passado e finalmente ter sua dança com a Peggy. A gente tem uma teoria sobre isso e como isso também pode afetar as séries da Netflix e Agents of S.H.I.E.L.D. Então se inscreve aqui para não perder esse vídeo. Mas basicamente, quando o Steve ficou no passado, ele criou uma nova linha do tempo alternativa. Ou ele viveu nos bastidores do MCU que nós acompanhamos. Um dos episódios de Loki mostrou alguém que parece muito ser a Peggy Carter sendo presa pela TVA. Isso significaria que a TVA arruinou os planos do casal.
Mas e se essa carga do tempo foi o que firmou a decisão de Steve de ficar no passado e criar essa nova linha do tempo? Isso mostraria que esses eventos que acompanhamos em Loki já aconteceram e que tudo que a gente viu sobre o CM já é o resultado de um multiverso. Ou talvez Steve decida voltar para 2023 e Sam nunca se torne Capitão América. E isso pode piorar as coisas. Se Steve esteve vivendo os bastidores do MCU, ele já estaria afetando o universo de maneira não natural. Mas se nenhuma dessas novas realidades for de fato uma nova realidade. Você lembra quando o Mobius disse: That's how it is, that's how it was, that's how it will be. Então talvez a Sylvie esteja mexendo com as linhas do tempo, criando a linha do tempo que a gente já conhece. Talvez ela inspire Ego a criar a vida, ou comece a guerra em Xandar, ajude Thanos a achar a Nebulosa e as Joias do Infinito. Talvez isso mostre que tudo que acompanhamos não daria certo sem uma ajudinha da Lady Locke. Mas nós não sabemos o que essas consequências são e por isso que isso é tão bom. Comenta aqui abaixo qual a sua teoria. Mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Não se esquece de se inscrever para ficar por dentro de todos os próximos vídeos que vão sair aqui no canal e de deixar seu like aqui embaixo. Mas eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.